Gente, só lembrando, tá bom? Que a aula, como nas outras aulas, vocês podem e devem participar, questionar, exemplificar, certo? Nós estamos aí para explicar, certo? Além de expor, tá? Muito bem, está gravando. Então, nós vamos dar continuidade ao texto. No bloco anterior, o que nós falamos? Nós falamos que política ela é uma ação do ser humano, a política também ela pode também ser entendida como uma política pública de Estado, e essa política pública de Estado ela tem como objetivo suprir a necessidade da população. Nós vimos também que as políticas públicas elas são ações do Estado e não dos indivíduos, da população de determinado país, de determinado estado ou cidade, mas as políticas públicas elas são uma intervenção do Estado com vistas ao suprimento de determinadas demandas, necessidades do povo, tá bom? Aí nós finalizamos o nosso primeiro bloco falando sobre isso aqui, ó. A política pública é coisa para o governo. A sociedade, ou melhor, o povo, não é responsável direto e nem agente implementador das políticas públicas, certo? E aí, Oliveira, ele nos chama a atenção para um ponto interessante e extremamente importante. Ele diz, embora as políticas públicas sejam implementadas e implantadas pelo Estado, a população faz política. E quando Oliveira diz que a população faz política, gente, ele não está se referindo à política partidária. Ele está se referindo à política enquanto ação humana, certo? A política enquanto aquilo que Foucault disse. Olha só, presta atenção aqui o que Foucault vai dizer aqui. Ó. Foucault vai dizer, todas as pessoas fazem política, todos os dias, e até consigo mesmas. Isso seria possível na medida em que, diante de conflitos, as pessoas precisam decidir, sejam esses conflitos de caráter social ou pessoal ou subjetivo, certo? Então, vamos pensar assim, dentro desse conceito de Foucault a respeito de política. Foucault ele foge daquela ideia de que política é simplesmente uma ação realizada por aqueles que são políticos profissionais, o vereador, o deputado, o senador, o prefeito, o governador e o presidente, né? Isso porque quando nós falamos em política, eu penso que não poucas vezes nós ouvimos as pessoas falarem, ou algum dia você disse, olha, eu não gosto de política, não gosto de discutir política, eu nem me envolvo com política. Já não ouvimos falar isso? As pessoas já não falaram isso, né, para nós? Ou você algum dia já não falou, né? E ela diz, olha, eu não falo, não gosto, eu sou neutro. E isso é um grande engano, gente, certo? Porque nós fazemos política diariamente. Por exemplo, agora, neste exato momento, vocês poderiam estar em qualquer lugar, mas vocês decidiram, né, estando agora em horário de aula, vocês decidiram por acompanhar a aula de Estado e Políticas Públicas. Essa decisão de vocês, além de contribuir para a boa formação de vocês, porque vocês estão estudando, estão se familiarizando com o conteúdo sobre o papel do Estado no estabelecimento de políticas públicas, além de vocês estarem enriquecendo a mente com conceitos referentes a essa disciplina, né? Após o término do curso, vocês estarão muito mais bem preparados, mais bem aparelhados intelectualmente para olharem para a educação nacional ou a educação do município e vocês compreenderem as tramas das relações de poder, né, das estruturas burocráticas e administrativas da educação, que seja nacional, estadual e municipal. E isso terá implicações, aliás, observem, isso poderá ter implicações positivas no trabalho que vocês realizarem em sala de aula. Poderá.
bastando que esse conhecimento venha acompanhado com um compromisso ético de vocês desenvolverem bem o trabalho educacional, né? Então, é isso que Foucault está dizendo. Toda ação humana é uma ação política, certo? Agora, nesse sentido, Foucault vai nos chamar a atenção que, se toda ação humana é uma ação política, seja ela em qualquer área, né? Em qualquer âmbito, certo? Em qualquer fazer humano, então nós podemos pensar que toda mobilização da população que visa exatamente o aperfeiçoamento do sistema educacional, né? Toda mobilização, toda ação, todo planejamento com vistas ao suprimento das demandas educacionais são ações políticas, não políticas partidárias, mas políticas no sentido de que são ações minhas e são ações suas, ações conscientes de cidadãos plenos no tino da consciência de que a educação é um direito dele, é um direito meu, e que nós não podemos ficar tão somente calados, né, vendo, de repente, a educação brasileira indo de mal a pior, sem que nós não nos mobilizemos para uma mudança efetiva dentro dos quadros educacionais no Brasil, né? Então, quando eu me uno a Judite, quando eu me uno a Lúcia, quando eu me uno a Samara, com o objetivo de proporcionar, né, processos educacionais efetivos, transformadores, quando eu me uno exatamente com aqueles que têm a mesma ideologia, o mesmo pensamento de valorização da educação, e eu vou diante dos meus vereadores, diante do prefeito, eu vou na televisão, e lá eu opino sobre a necessidade de se repensar o sistema educacional brasileiro, esse comportamento meu, esse comportamento da Samara são ações políticas, não políticas partidárias, mas políticas enquanto ações humanas. Ações que são tomadas diante de situações que demandam uma resposta rápida do Estado para o suprimento das necessidades da população. É por isso, então, que o texto vai dizer, olha só, a organização social é fundamental para que decisões coletivas sejam favoráveis aos interesses do grupo. Ou seja, nós já não presenciamos os representantes de setores em Aparecida de Goiânia indo lá na Câmara Municipal para pressionar os vereadores em determinada votação? Alguém já participou de eventos como esse, gente? Quem já participou de algum evento no qual a comunidade se reuniu para ir encontrar um vereador ou ir com um prefeito para resolver alguma questão da comunidade? Alguém já passou por isso? Dou a palavra para vocês agora. Vamos lá? Alguém já passou por esse quadro, gente? Eu já, professor. Então, descreva para nós, minha querida, qual era a situação e como é que foi que vocês se mobilizaram. Nós fomos o Sintego, lá na Assembleia Legislativa, reivindicarmos o nosso piso salarial. Há muito tempo. O piso salarial, né? O piso? Aham. E aí, como é que tinha que passar por uma votação. Tinha que passar por uma votação entre o governo e os deputados, para que isso fosse efetivado. E aí, qual foi o resultado final de toda essa peleja de vocês? Nós conseguimos o piso salarial. Ótimo. Mas, agora eu pergunto, dona Margarida. Sofremos muito, né? Agora eu pergunto, se vocês ficassem caladas, deitadas eternamente em berço esplêndido, o que ia ocorrer? Nós íamos estar sem piso até hoje. Exatamente.
E o piso, agora eu pergunto para vocês, gente, piso salarial, para todos vocês, piso salarial é ou não uma política pública educacional, gente? Faz parte da educação ou não? Sim. Sim, certo? Aliás, qual é o piso salarial no Brasil? É 2.700 e pouco, né? 2.700 e pouquinho, né? Certo? Então, vejam, através da mobilização, certo? A dona Margarida, ela corajosamente, ela colocou a sua armadura de samurai, ela foi lá para a Câmara e botou para quebrar lá e se mobilizou juntamente com as outras companheiras, com outros educadores. Eles falaram, eles pressionaram, eles articularam, e hoje muitos professores que nem foram lá junto com a dona Margarida recebem esse benefício. Não é verdade, dona Margarida? Não é desse jeito? E é uma covardia, porque nós fizemos passeata, subimos aquela Tocantins lá até chegar na Assembleia, né? Passamos por aquelas avenidas lá até chegar lá, paramos o trânsito, foi uma maior confusão. Faixas e o caminhão de som, né? Uhum. Foi assim, sol quente, todo mundo com sede. Chegou lá na votação, lá nas galerias, os deputados olhando de cara feia para nós, poucos estavam do nosso lado. Mas, graças a Deus, nós conseguimos. Graças a Deus. E quantos professores tem em Aparecida, minha querida? Milhares, né? Milhares. Então, o senso de coletividade, de compromisso para com a coletividade, né? Para o grupo, né? Os grupos de interesse, os professores são grupos de interesse. Gravem aí. Professores são grupos de interesse. Qual é o interesse dos professores? É a educação, em todas as suas facetas, em todas as suas realidades, em todos os seus dramas, né? E assim por diante. Então, a população, ela não tem o poder de criar políticas públicas, porque quem cria não é a população, é o governo. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, como dizia meu pastor, certo? A população pode fazer política no sentido de tomar uma decisão para pressionar, para publicar os seus interesses e as suas necessidades. E é a partir desse confronto entre a população e os políticos profissionais que a população brasileira vai alcançando os seus direitos garantidos pela Constituição. Se não for assim, gente, dificilmente os nossos direitos são concedidos a nós. Então, quanto mais democrática a sociedade, quanto mais participação da população, melhores e mais são as políticas públicas, em todas as esferas, em todas as esferas. Tudo bem? E aí, veja, Oliveira ele vai mostrar que existem 3 tipos de políticas públicas. Observem. Existe a política pública redistributiva. Tá aí, estou colocando uma, né? Existe a política pública distributiva e existe a política pública regulatória. Tá vendo aí? Certo? Então, redistributiva, distributiva e regulatória. A pergunta é, professor, que políticas públicas são essas? Então, aí o texto vai dizer, as políticas públicas redistributivas, a gente tem a ver com a palavra redistribuição. Aí vai dizer aqui, elas são a renda na forma de recursos ou financiamentos de equipamentos e serviços. Exemplo, Bolsa Escola, Bolsa Universitária, ProUni, Cesta Básica, Renda Cidadã, isenção de IPTU, isenção de taxa de energia. Todos esses elementos fazem uma referência ao quê? Ao dinheiro, certo? Então, toda vez quando existir uma política pública correlacionada com financiamento, ou quando o Estado cede recursos financeiros à sociedade, nós temos o quê? Uma política pública redistributiva, certo? Aí, no que toca à educação, nós temos a Bolsa Escola, a Bolsa Universitária, nós temos bolsas para professores
alfabetizadores fazerem cursos de qualificação. Tudo bem? Percebem? Então, quando nós estamos falando de recursos financeiros, certo? Recursos cedidos pelo Estado, nós estamos falando de políticas públicas redistributivas. Tudo bem? Deu para entender esse primeiro conceito, gente? Alô? Tudo bem? Meu povo? Alguma dúvida? Deu para entender, professor. Muito bem, então. Vamos continuar aqui. A outra política pública é uma política pública distributiva, certo? E o que são as políticas públicas distributivas? Dizem respeito à oferta de equipamentos e serviços. Está vendo aqui, ó? Dizem respeito à oferta de equipamentos e serviços, tá? Então, por exemplo, quando o governo federal manda ônibus para as escolas do interior, certo? Esses ônibus que chegam lá são políticas públicas redistributivas ou políticas públicas distributivas? Distributiva. Distributiva, porque tem a ver com o quê? Com a oferta de equipamentos e o quê? Serviços. Chegou na escola computadores. Redistributiva ou distributiva? Distributiva. Distributiva, porque é equipamento, certo? O Estado enviou para a sua escola, uma equipe de pedreiros para consertar o telhado da escola, mudar o telhado da escola. Distributiva ou redistributiva? Distributiva. Distributiva. Por quê? Porque é um serviço prestado. Tudo bem? Deu para entender? E aí vai dizer, ó, as podas de árvores, os reparos em uma creche, está vendo aqui, ó? Os reparos em uma creche são políticas públicas distributivas. O Estado oferece o trabalho, né? Oferece o serviço, né? Para a instituição escolar. Tudo bem? Sim. Deu para compreender, gente? Então, quando nós falamos de política pública distributiva, nós estamos falando da cessação de recursos financeiros. E quando nós estamos falando de política pública distributiva, nós estamos falando de quê? Na oferta de equipamentos e o quê? Serviços prestados, né? Tá bom? Limpeza, certo? Reparo, construção, tudo que tem a ver com equipamento ou serviço são políticas públicas distributivas, tá certo? E, por fim, nós temos as políticas públicas regulatórias. Tá aqui, ó. Regulatórias. Regulatórias, para vocês lembrarem na prova, gente, tem a ver com regular. Quem regula são leis, né? Então, essas políticas públicas regulatórias, elas dizem respeito à elaboração de leis que autorizarão os governos a fazerem ou não determinada política pública redistributiva ou distributiva. Pergunto para vocês, o prefeito, o prefeito, pode, de si mesmo, decidir, certo? Sem a Câmara, certo? A Câmara, ele pode, sem a Câmara, decidir pegar um dinheiro a seu bel prazer para investir na educação, gente? Não. Não, né? O prefeito, ele não pode dizer, eu vou construir uma creche do nada. Não. Tem que passar pela Câmara Municipal, gente. Tem que ter um projeto de lei. Um projeto de lei.
certo? Um projeto de lei para designar o terreno, certo? A começar pelo terreno. O terreno que é do município, ou o terreno que o município vai comprar para poder construir, essa decisão passa pela Câmara Municipal. Um vereador tem que fazer um documento, tem que ser debatido, tem que ser aprovado para poder virar lei, e em sendo lei, aí o prefeito ele vai executar aquilo que a Câmara Municipal legislou a favor de determinado setor, a respeito de determinada comunidade. Tudo bem? Então, quando nós falamos de políticas públicas regulatórias, nós estamos nos referindo a todas as leis que dizem respeito à educação no Brasil. A LDB, as medidas provisórias, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Nós não estamos em tempo de pandemia? Nós não estamos em aula remota agora, gente? Infelizmente. Eu pergunto para vocês, a FANAP, do nada, decidiu desenvolver aulas remotas? A revelia do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, gente? Não. Ou existe uma regra, existe um documento, ou existe uma portaria que legitima todas essas aulas, aqui e em todo o território nacional? Me respondam. Sim. Sim, existe. Existe. Porque, caso contrário, meninas, essas aulas, as notas de vocês não teriam valor nenhum. Percebem? Então, nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de pandemia, o MEC se reuniu, os técnicos da área de educação se reuniram, e o ministro da Educação baixou uma portaria possibilitando o sistema de aulas remotas até o final do ano. Certo? E isto nada mais é do que uma política pública educacional para um tempo específico de pandemia. Vocês estão entendendo? Então, qual é o fundamento, qual é a base que fundamenta a legitimidade dessa aula agora? É exatamente um documento que está regulando uma política pública que está regulando toda a educação nacional para um tempo específico de isolamento social. Vocês estão sacando? Vocês estão entendendo, gente? Eu pergunto para vocês, vamos tentar imaginar aqui. A Samara terminou o curso de pedagogia, e aí vamos dizer que ela é de uma família abastada, ela tem muita bala, né, como se fala, né? Ela tem recursos. E a Samara, ela resolve, depois do curso dela, construir construir ou alugar um imóvel para fazer funcionar uma escola. Eu pergunto, a Samara pode abrir uma escola de qualquer maneira? Não. Não. Não pode. Há algum tempo atrás, né, dona Margarida? Há algum tempo atrás podia. Né? Na década de 80, o que não faltava era pequenas escolazinhas no fundo do quintal, nos setores. Né? É do meu tempo. É do nosso tempo. Então, veja, hoje não, gente. Existem políticas públicas que regulam a educação infantil. E essas políticas públicas dizem até o tamanho das salas. Tem que ter o tamanho adequado, a quantidade de alunos por metro quadrado, né? Não é de qualquer forma. Existem escolas que foram fechadas
porque elas não se adequaram aos regulamentos da educação nacional. Sabiam disso? Como vou dar um exemplo para vocês, lá no centro da cidade de Goiás, de Goiânia, digo, tinha uma escola particular que eu penso que a escola tinha, acho que 2 ou 3 andares, eu acho que pelo menos 3 possuía. Então, eu tinha 3 ou 4 andares a escola. Só que a lei manda que instituições que tenham mais de um pavimento têm que obrigatoriamente ter ou rampa ou elevador. E, em determinados casos, os dois. Percebem? Isso é uma política pública. E observem. Eu pergunto, é apenas uma política pública educacional, gente? Essa ordem, esse regulamento, é apenas uma política pública educacional ou também está vinculado com outras políticas públicas? Quem responde aí para mim? O elevador, a rampa? Direito, né, de alguns alunos. Alô? Vamos lá, gente? Alô, meu povo? Como é a pergunta, professor? Eu perguntei se rampa na escola, se elevador na escola, se elevador na faculdade, se é tão somente uma política pública educacional. Ou essa política pública está também vinculada a outros setores? A outros setores. Como assim, dona Margarida? Exemplifique, diga, explica aí para a turma. Ai, professor, eu não vou saber explicar, não. Eu sei que tem que ter leis que ampare o aluno, né? Que tenha o cuidado com o aluno, porque existem vários, como é que fala? Pessoas com necessidades especiais vão depender, né, de ter acesso. Então, tem que ter acessibilidade. Acesso e permanência. Acesso e permanência, né? Certo? Então, eu pergunto, a presença de rampas e a presença do elevador é ou não uma política pública de inclusão? Sim. Sim. Acessibilidade. Certo? Sim. Então, é uma política pública de inclusão. É uma política pública que tem relação com a questão social, mas que está imbricado também com a educação, gente. Certo? E de tal sorte que, se uma instituição educacional não se adequar a estes regulamentos fundamentais, básicos, essa instituição tem que fechar. Percebe? Então, existem políticas públicas regulatórias. Ora, qualquer faculdade pode abrir um curso de pedagogia a seu bel prazer, ou existem regulamentos, existem regras para abrir um curso de pedagogia, gente? Hã? Existem regras. Existem regras, certo? Existe quantidade de mestres, quantidade de doutores. Obrigatoriamente hoje... Diga lá, minha querida. Aí as rampas e os elevadores são uma política pública de quê? Inclusão. Ah, inclusão. Também, veja, é também de inclusão, certo? Mas é claro que também é educacional, porque está vinculado à educação, certo? Mas ela se justifica porque a Constituição diz que é dever do Estado garantir o acesso e a permanência. E muitas vezes, para o jovem estudar, ele tem que ter acesso à sala de aula. E como é que ele vai ter acesso à sala de aula se ele é cadeirante? Percebe? Aí o Estado vem de cima para baixo e diz: se tiver cadeirante, se a instituição tiver mais de um andar, obrigatoriamente tem que ter elevador. Tem que ter elevador. Tem que ter rampa. Se não tiver, fecha a instituição. Percebem? Então, existe também essas políticas que nós chamamos de políticas públicas regulatórias, né?
podemos dizer que a LDB, gente, é uma política pública regulatória, né? Faz parte dessas políticas, né? Porque a LDB ela regulamenta toda a educação nacional, tá bom? E aí o texto vai dizer que existem políticas públicas educacionais. Aí a pergunta é: o que são políticas públicas educacionais? Resposta: políticas públicas educacionais é tudo que o Estado decide a favor do sistema educacional no Brasil. Tudo que você pensar, gente. A construção de escola, a mandar livro didático, a merenda escolar, aperfeiçoamento de professores, bolsa universitária, né? Melhoria dos sistemas educacionais, o envio de computadores para a escola. Tudo isso são políticas públicas educacionais, porque elas têm a ver diretamente com a intervenção do Estado na estrutura, no aperfeiçoamento da educação e na qualificação daqueles que trabalham no sistema educativo. Tá bom? E aí ele vai dizer o seguinte, está aqui, olha, tais decisões envolvem questões como construção de prédio, contratação de profissionais, formação docente. O que é formação docente? Formação de professores, né? Carreira, valorização profissional, como falou a dona Margarida, né? A matriz curricular é política pública, gestão escolar é política pública, gente, né? Houve um tempo que Libras não era obrigatória. Hoje, qualquer curso de pedagogia obrigatoriamente tem que ter Libras. E Libras não é disciplina optativa. Libras é disciplina obrigatória em todas as licenciaturas. E por que ocorreu isso? Porque o Estado interviu exatamente no processo de formação dos professores. Tá? E aí, gente, finalizando o texto, Oliveira ele vai falar sobre a globalização e ele vai falar sobre a questão do neoliberalismo, esses dois temas, os quais têm relação direta com a educação nacional, né? Primeiramente, ele vai dizer o seguinte, que a globalização ela interfere na educação nacional, e a prova de que a globalização interfere na educação nacional se dá pelo fato de que hoje nós temos o estudo do meio ambiente, da ecologia e das ciências. E, além disso, a ênfase que nós recebemos, né, sobre a necessidade de uma formação mais tecnológica. Esse período de pandemia já tem demonstrado fartamente, de uma forma poderosa, o quanto que a educação nacional está aquém daquilo que deveria estar. Os países que são considerados do primeiro mundo, os países considerados desenvolvidos, eles possuem uma educação pautada em recursos tecnológicos, né? E o Brasil precisa atualizar o seu sistema educacional, atualizar os seus professores, atualizar a grade curricular do curso de pedagogia para formar alunos que estejam mais familiarizados com essas novas ferramentas de informação e de comunicação. Porque a educação do século XXI, gente, é uma educação tecnológica. E nós, eu digo eu, professor Israel e vocês, nós somos analfabetos, né? Analfabetos nas questões tecnológicas. E nós temos que melhor preparar, né? Nos preparar para a formação. E, por fim, ele fala sobre o neoliberalismo. E dentro do neoliberalismo, ou do liberalismo, existe a ideia que o Estado ele tem que deixar que o mercado regularize ou regule os vários aspectos da sociedade. E o liberalismo ele tem a sua influência no Estado brasileiro na medida em que certas áreas da educação nacional foram, por exemplo, entregues às ONGs, né? Ou, digo, as organizações, as OSs, as organizações sociais, né?
O Estado ele dá o dinheiro e as organizações sociais elas administram, elas cuidam. Ou o Estado dá o dinheiro, dar a bolsa creche, dar a bolsa educação infantil, a família recebe aquele dinheiro e a família escolhe onde vai colocar o seu filho na iniciativa privada. Essas ações governamentais, elas são influências do neoliberalismo no sistema educacional brasileiro. Vejam, portanto, então, gente, que as políticas públicas educacionais, elas são desenvolvidas a partir da afirmação da Constituição brasileira. A Constituição diz que a educação é direito de todos e dever do Estado. E por que é dever do Estado? O Estado tem que se organizar para melhor servir a população com um sistema educacional que se adeque às demandas da sociedade e ao novo contexto econômico e social do mundo. Além disso, essas políticas públicas educacionais, elas não são criadas pela população, nem por mim, nem por você. Mas nós temos o poder da influência, o poder da intervenção, o poder da mobilização, como bem falou a dona Margarida. Quanto mais nós somos ativos na sociedade, mais políticas públicas educacionais nós teremos e de melhor qualidade. Então, esse é o texto de hoje, né? E eu me coloco agora à disposição para que, se alguma dúvida ficou, que de repente possa ser feita, né, alguma pergunta, ou que, se houver alguma participação, que possa ser feita também agora para nós fecharmos o assunto e fecharmos na nossa aula. Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Professor, esse conteúdo das políticas públicas que foi visto agora vai cair na prova? Sim, vai cair na prova, faz parte da avaliação. Tá. Aí tem outras políticas. Lembra, gente, olha só uma coisa importante. A prova, ela não vai ser como o semestre passado. A prova vai estar disponível para vocês no dia da prova. Eu vou ligar o computador, eu vou estar à disposição de vocês, vamos ler a prova e vocês vão ter 48 horas para fazer a prova e enviar para mim, tá bom? Não é mais aquela semana toda para fazer, não. São 48 horas, há 2 dias, tá? Aí no horário, ou seja, na próxima quarta-feira, às 19 horas, eu vou estar aqui disponível para vocês. Vou ligar o computador. Se ocorrer alguma dúvida, vocês me questionam, a gente lê junto, tira a dúvida sobre o texto, se for o caso, não dá resposta, lógico, né? Mas das questões, aí vocês vão ter 48 horas para fechar a prova e enviar para mim, tá bom? Aí eu vou disponibilizar um e-mail para vocês mandarem por e-mail. De preferência, mandar somente o gabarito. É mais fácil para todo mundo. Tá bom? Professor. Diga, minha querida. Eu tenho uma pergunta para fazer. Pode fazer. Por que a faculdade chegou a essa conclusão de só 48 horas para nós fazermos a prova? É porque em dia normal de prova é apenas 3 horas de aula. Entendeu? Então, vocês vão ter 48 horas para fazer, o que é muito tempo. 2 dias para fazer uma prova. Entendeu? Se nós estivéssemos em aula presencial, vocês receberiam a prova às 8h40 e entregariam a prova às 10 horas. Seriam apenas 2 horas de prova. Certo? Então, nós estamos apenas em sistema remoto de aula, mas a aula está sendo dada, né? Vocês estão podendo fazer perguntas, o material está sendo disponibilizado para vocês, entendeu? Tá bom, obrigada. Então, a ideia é essa. Então,